A Williams está vivendo sua melhor temporada em uma década e já deixou algumas das maiores equipes da Fórmula 1 em apuros algumas vezes. Mas ela está pronta para abrir mão desse bom momento e da possibilidade de ir ainda mais longe para se concentrar inteiramente no ano que vem. Quinta colocada depois de pontuar em 5 das 6 corridas de 2025, a Williams está dando o primeiro sinal de recuperação desde que James Vowles assumiu e também desde que o grupo financeiro Dorrington Capital a comprou em 2020. Em Miami, Alex Albon andou e chegou na frente dos 2 carros da Ferrari e de uma Mercedes, além de ter ultrapassado o segundo carro da Red Bull em momentos de fraqueza e também largado à frente da Ferrari na abertura da temporada, na Austrália. Em seus melhores dias, o carro da Williams é mais do que o melhor do pelotão do meio. Ele está superando os gigantes que estão em má fase, como aconteceu em Miami, quando ficou a apenas 4 décimos da pole position e chegou muito à frente dos adversários habituais. É verdade que Miami era a pista perfeita para o FW47. Não tinha curvas longas que exigissem frear e virar ao mesmo tempo, o que compromete o desempenho e, aliás, vem prejudicando a equipe há anos. Mesmo assim, o novo contratado Carlos Sainz acredita que o carro atual tem uma base tão boa que, se forem feitos os desenvolvimentos certos, a Williams pode se aproximar ainda mais do pelotão da frente. Sainz comentou que, com a diferença tão pequena, dá vontade de tentar andar ainda mais rápido. Ele tem certeza que daria para dar um salto enorme se o carro fosse testado no túnel de vento e se a equipe focasse em 2 ou 3 áreas que, com sua experiência na Ferrari, ele acha que tem grande potencial. Mas a ideia não é essa. James Vowles, o chefe da equipe, deixou claro que vai sacrificar o presente em prol do futuro, já que o regulamento de 2026 é uma grande oportunidade de subir na hierarquia. E, na verdade, os pilotos também apoiam esse plano. Albon admite que está curtindo muito este ano, e o bom começo dá vontade de focar mais em 2025 do que Vowles planejou. Mas ele concorda com o plano de sacrificar este ano para dar um grande salto em 2026. Sainz também sabe que não haverá grandes avanços neste ano. Ele chegou a perguntar a Vowles quanto trabalho de desenvolvimento seria feito para 2025. A resposta foi direta: nenhum. Vowles está decidido a não se deixar levar por ganhos imediatos. A Williams precisa de paciência, investimento e planejamento de longo prazo para sair de uma vez de uma crise que já dura 10 anos. Como disse Sainz, vamos apostar todas nossas fichas nesse plano. A Williams parece ter sido a primeira equipe a se desligar do carro atual e se dedicar completamente ao projeto de 2026, como Vowles informou ainda no GP da Arábia Saudita, em abril. A maioria das equipes procura equilibrar o desenvolvimento agressivo para o novo regulamento com pequenas melhoras no carro deste ano. Até a Aston Martin, que direcionou quase todos os recursos para 2026, revelou recentemente que estava testando o carro de 2025 em seu novo túnel de vento, para ver se entende o que ele tem de errado. O carro atual da Williams só vai receber os desenvolvimentos que já tinham sido aprovados ou que não precisam passar pelo túnel de vento. Essa decisão abre espaço para os rivais que levarem atualizações para as próximas corridas. Afinal, a vantagem da Williams sobre as outras equipes intermediárias nem sempre é grande. Sua principal qualidade tem sido se manter como o 5º ou 6º carro mais rápido, enquanto os outros oscilam. Mas nem Vowles nem a Dorrington se preocupam com isso. Para eles, a posição final do campeonato de construtores deste ano é quase irrelevante, e isso não é só conversa. Quando perguntaram a Vowles se foi difícil convencer os acionistas quanto à possível perda de prêmios em dinheiro causada por essa parada prematura do desenvolvimento, ele brincou dizendo que, se fosse preciso, teria tirado o carro do túnel de vento com suas próprias mãos. Segundo ele, foi até fácil. A Dorrington aceitou integralmente a ideia de que a Williams não pode repetir a mentalidade imediatista que a travou por 20 anos. Essa visão já estava nas primeiras conversas de Vowles com os donos da equipe. Quanto tempo levaria para brigar na frente?
qual o investimento necessário e como definir uma estratégia de longo prazo. Estar em quinto no campeonato com 209 pontos de desvantagem para a líder McLaren após apenas 6 corridas pode não ser muito para uma equipe com tanta ambição. Mas essa é a maior pontuação da Williams nessa altura da temporada desde 2016, quando ainda subia ao pódio de vez em quando. E pelo que se viu em Miami, não é nenhum absurdo imaginar um pódio nas 18 corridas que faltam. A última vez que a Williams começou o ano tão bem, terminou em quinto lugar. Os números atuais são promissores. Média de 6,17 pontos por corrida contra 6,57 em 2016. Para uma equipe que ficou nas 2 últimas posições do campeonato em 5 das últimas 7 temporadas e em nenhuma delas passou do 7º lugar, ser a líder do pelotão do meio é impressionante. Mas o progresso foi mais gradativo do que parece. E essa temporada não está muito melhor do que Wallace esperava. Desde que a equipe foi vendida pela família Williams a Dorilton em 2020, foram feitos grandes investimentos e houve mudanças importantes na liderança, nos pilotos e na forma de trabalhar. Levou tempo para se estabelecer uma nova base, mas sob o comando de Wallace e com Pat Fry, ex-McLaren, Ferrari e Renault no comando técnico, tudo está funcionando. Renovar com o talentoso Albon no ano passado e contratar Sainz quando ele saiu da Ferrari foram marcos importantes. A isso se soma a campanha de contratação que deixou a equipe com mais de 1.000 funcionários. Mesmo assim, Wallace acredita que a Williams só vai brigar lá na frente em 2027 ou 2028, porque a sua base ainda é muito fraca. Antes de 2025, o projeto chamava atenção, mas faltava resultado na pista. Qualquer avanço pareceria ótimo depois de um 2020 sem pontos e dos 2 anos anteriores quase no mesmo nível. Os primeiros anos da Dorilton elevaram a equipe à parte baixa do meio do grid, mas estava longe de ser uma virada real. Ainda mais com a volta ao último lugar em 2022 e um fraco nono no campeonato de 2024, com apenas 17 pontos, superando apenas a desastrosa equipe Sauber. Foi bem abaixo do esperado. O desempenho básico do carro era razoável, mas foi ofuscado pelo excesso de peso no início do ano e pelo atraso nas atualizações. Tudo isso foi consequência da profunda reformulação nos processos de projeto e construção do carro. E o atraso foi agravado pelos vários acidentes no começo do ano, troca de piloto no meio dele e mais batidas no final. Esses problemas esconderam o fato de que o carro esteve entre o 5º e o 10º mais rápidos em várias corridas e merecia marcar mais pontos. Em resumo, 2025 não é uma virada mágica. É o resultado direto do progresso reprimido de 2024, com vários elementos dessa nova era finalmente se encaixando. Terminar em quinto seria bom para mostrar evolução, mas a Williams define suas metas olhando para si mesma, não para os outros. O objetivo é maior do que a posição no campeonato. Wallace dá exemplo das metas internas: infraestrutura, tecnologia, sistemas e indicadores de desempenho. Parâmetros como o tempo necessário para montar uma asa dianteira, quanto isso custa, o que é feito em casa e o que é terceirizado, o tempo de desenvolvimento de peças, quantos ciclos de melhoras conseguem fazer e quantas horas de túnel de vento são necessárias para atingir um determinado desempenho. O que acontece na pista é consequência direta de tudo isso. Se essas áreas melhorarem, a equipe vai evoluir. Se ficarem melhores que as das rivais, a Williams vai chegar ao topo. É por isso que Wallace insiste no progresso de longo prazo. Mas isso não significa que 2025 seja irrelevante. A equipe não vai abandonar o carro como está. Segundo Wallace, há um conjunto de curativos que eles estão tentando aplicar para amenizar a principal limitação do carro, um problema que não dá para corrigir nesse ano. Desde que começou a era dos carros com efeito solo, a Williams é instável na entrada das curvas em que é preciso frear e virar ao mesmo tempo. Albon notou isso logo que chegou à equipe e admite que talvez tenha se acostumado e se adaptado a esse problema. Mas Sainz, que chegou agora da Ferrari, foi mais afetado.
Ele identificou isso como um dos fatores que impedem a Williams de ir ainda mais longe. Wallace diz que se antes a gravidade desse problema era 90%, ela caiu para 40%. Para corrigi-lo, é preciso um projeto que envolve aerodinâmica e dinâmica veicular, e que só vai acontecer em 2026 ou mais tarde. Ou seja, Sainz e Albon vão ter que conviver com isso, enquanto outras equipes talvez consigam resolver seus problemas e melhorar no curto prazo, o que pode aumentar a dificuldade da Williams para se manter onde está. Mas sempre se soube que a volta da Williams ao topo não seria nada simples. Só vai dar para perceber toda a dificuldade quando ela se concretizar. Mas de todos os projetos do pelotão intermediário que sonham alto, Williams, Aston Martin, Alpine, Sauber e Audi, esse sempre pareceu o mais sólido. Faltava apenas transformar esse potencial em desempenho na pista. E agora tudo indica que esse momento chegou.